Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa de São José Operário. Em 1955, o Santo Padre e o Papa da época, Pio XII, foi quem colocou São José com o título de operário como protetor do nosso trabalho, como modelo de trabalhador. Tem três ideias que eu queria trazer hoje para vocês. A primeira delas é o que é o trabalho. O trabalho é a forma com que o homem domina a natureza e tira da natureza o seu sustento. Vejamos, quando a gente se senta à mesa para comer, se a gente pensar quantas pessoas trabalharam para que pudéssemos degustar com segurança o alimento, quem semeou, quem preparou a terra, quem colheu, quem beneficiou, quem vendeu, quem transportou, quem comprou, quem guardou, quem preparou até que chegasse ao nosso prato. Quantas pessoas trabalharam? O trabalho, ele não é apenas uma pena do pecado, porque quando fomos expulsos do paraíso, Deus disse: ganharás o teu sustento com o suor do teu rosto. Mas o trabalho dignifica a pessoa humana. Por quê? Porque nos permite participar ativamente do ato criador de Deus. A segunda ideia que eu queria colocar é que vocês viram na primeira leitura, a natureza foi feita para ser submetida ao homem. O homem é o senhor da natureza. Porém, por causa da ganância, por causa do pecado, por causa do mau uso, um desequilíbrio tremendo aconteceu entre a natureza que devia nos servir e o homem que devia ser senhor e cuidador da natureza. É por isso que muitas vezes a natureza se rebela contra nós em catástrofes como chuvas, vendavais, maremotos, terremotos e agora essa grande pandemia que atinge o mundo inteiro. A pandemia não é castigo de Deus, não é porque Deus vai terminar o mundo, os tempos, nada disso. A pandemia, ela é resultado desse desequilíbrio que o pecado de Adão e Eva e os nossos pecados agravaram, foi colocando na natureza. A natureza sempre vai se revoltar contra nós, embora nós sejamos os senhores da natureza. A terceira ideia que eu queria colocar é que Deus não nos abandona, Ele está conosco. Nesse momento difícil, nós devemos procurar olhar para Deus e descobrir coisas maravilhosas. Primeiro é que Ele nos ama e nos garante a vitória pela ressurreição de Cristo. Há luz no fundo do túnel. Quem não tem fé, quem não crê na ressurreição, se desespera diante da dor, diante do sofrimento, diante da falta de perspectiva. Porque parece-me, não sei a vocês, mas a mim, essa sensação que eu tenho é que essa doença virou o mundo de pernas para o ar. A gente não pode nada.
A gente não pode estar com o outro, cumprimentar o outro, abraçar o outro, beijar o outro. A gente não pode comer com o outro. A gente não pode nada. Então, a sensação que dá é que nós estamos desamparados. E é preciso tomar muito cuidado para que essa solidão não se transforme em doença psicológica. Não se transformem em situações de desânimo total, de pessoas que não têm mais ânimo para nada. Não. É um momento, isso vai passar. Pode ser até que demore um pouco, mas vai passar. Nós vamos sair dessa situação e vamos sair melhores. E, numa hipótese terrível, que mesmo que nos aconteça de sermos contaminados e de até irmos a óbito, nós temos sempre a certeza absoluta, Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei. É por isso que nós estamos celebrando a Santa Missa com o círio pascal aceso aqui, porque Cristo venceu a morte. Ainda poderíamos pensar em duas coisas que são fundamentais. Primeiro, aproveitar esse tempo para cuidar-se, ler mais, rezar mais, estudar mais, procurar novas formas de trabalho, se inteirar mais com o outro e descobrir o valor da presença do outro. Descobrir o valor da presença do outro. Isso está fazendo muita falta. A segunda questão é ter responsabilidade. É ter muita responsabilidade. Eu estou tomando isso da seguinte maneira. Eu não tenho medo de me contaminar. Eu tenho medo de contaminar os outros. Então eu não quero contaminar os outros. Eu cuido para que eu não contamine os outros. E à medida em que eu cuido dos outros, eu sou obrigado a cuidar de mim da melhor maneira possível. Quem ficar de modo egoísta pensando em não se contaminar vai ser um desastre para os outros. A gente tem que pensar nos outros. A mãe de família não quer se contaminar, porque os filhos precisam dela. O esposo precisa dela. Os pais precisam, idosos precisam de mim. Então eu não posso me contaminar. Cuidar de si por causa dos outros. E aí a gente descobre uma coisa, a vida da gente não pertence a gente. A quem pertence a vida da esposa? Ao esposo. A quem pertence a vida do esposo? À esposa. A quem pertence a vida dos filhos? Aos pais. A quem pertence a vida do sacerdote, do bispo, do papa? À igreja. Eu tenho que cuidar de mim porque eu tenho uma igreja que está sob a minha responsabilidade. Eu tenho que cuidar de mim porque a espiritualidade de vocês, aqui da comunidade de Pardinho, aí da comunidade São Pio X de Botucatu, está sob os nossos cuidados. Então nós temos que cuidar de nós porque nós pertencemos à igreja. Como você também pertence à igreja, pertence a seu esposo, pertence a seus filhos, pertence à sua esposa, mas a gente tem que, esse pertencer não significa se submeter ao outro, não. É no sentido que Jesus falou na Quinta-feira Santa, é estar a serviço da vida do outro, para melhorar o outro. Porque há duas maneiras de se aproximar das pessoas. Eu posso me aproximar de você como parasita. Aí eu me encosto em você, eu tiro de você tudo o que você tem de bom, e quando você não prestar mais, eu te transformo em lixo, eu te jogo fora. Esse modo é errado. Eu tenho que me aproximar de você num processo de simbiose. Eu faço você uma pessoa melhor e você faz de mim uma pessoa melhor. E esse processo se dá num processo de comunhão de fé.
Então, a amizade deve ser um processo de simbiose. Se eu sou seu amigo, se você é meu amigo, é minha amiga, eu te faço um homem melhor, uma mulher melhor, e você me faz um padre melhor. Nós crescemos juntos. Nós não podemos nos parasitar. Eu não posso parasitar você, tirar de você o que você tem de bom. Você não pode me parasitar, tirar de mim o que eu tenho de bom. Nós temos que crescer juntos, nós temos que dividir as graças, dividir os dons. Nós temos que nos servir. Eu melhoro a sua vida, você melhora a minha. Eu faço você crescer, você me faz crescer. Para isso que Deus nos criou. E não só no modo humano, mas também no modo espiritual. Eu preciso me elevar para elevar vocês. E vocês precisam se elevar para que eu também vá com vocês para o alto. É um processo de simbiose espiritual. Não se esqueça disso. Principalmente nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de tanto sofrimento. Não se esqueça disso. E qual é a base desse processo? A base desse processo é o amor de Deus, manifestado no coração sacratíssimo de Jesus. Quando a gente fala coração, sagrado coração de Jesus, a palavra coração aqui, ela é sinônimo de amor. Sagrado amor de Jesus. Amor que reabilita, amor que nos faz belos. Como eu já disse para vocês inúmeras vezes aqui nesse púlpito, nós amamos aquilo que é belo. Para mim te amar, eu tenho que descobrir em você as coisas belas que Deus escondeu em você, que só eu vejo, por isso te amo. Pode ser até que esse amor comece porque gostei do seu sorriso, gostei dos seus olhos, gostei da forma de você me tratar, gostei da sua bondade, gostei da sua inteligência. Nós nos amamos porque descobrimos o belo no outro. O belo no outro. Aqui não estou falando do amor erótico nem do amor sensual, mas do amor que significa acolher o outro e sentir-se bem na presença do outro, querer estar com o outro. Agora, a partir disso, a gente ama. A gente ama o que é belo. Deus não. Deus nos amou enquanto nós éramos pecadores, segundo São Paulo. Deus nos ama enquanto nós somos desgraçados, enquanto nós somos leprosos, enquanto nós somos horrorosos. E à medida em que nós deixamos Deus nos amar e procuramos amar a Deus, nós vamos nos tornando bonitos. A dinâmica do amor de Deus é outra, é o contrário da dinâmica humana. Nós amamos o que é belo. Nós amamos o que é belo. E por que é belo? Deus nos ama para nos fazer belos. Deus nos ama para nos fazer bonitos. E à medida em que nós deixamos Deus nos amar, nós vamos nos tornando cada vez mais bonitos, cada vez mais belos, cada vez mais empolgantes na beleza e na atração. Assim são os santos. O melhor exemplo disso, para a gente encerrar, eu vou lhes dar um exemplo muito simples. Uma vez eu estava num aeroporto no Rio de Janeiro e entrou na sala, passou pela sala de embarque da ala internacional do aeroporto do Rio de Janeiro, Madre Teresa de Calcutá. E ela, quando entrou na sala, todos que estavam ali ficaram de pé e se puseram a aplaudi-la. Ela não falou uma palavra em português. Ela disse lá, talvez um muito obrigado, num linguajar lá da Índia, misturado com o inglês, que ninguém entendeu nada. Mas todo mundo ficou de pé e aplaudiu aquela mulher. Por quê? Porque nela todos viam a beleza de Deus. Ela não tinha mais beleza física. Já estava idosa, marcada pelas rugas, não tinha beleza estética na Madre Teresa de Calcutá. E, no entanto, ela foi aplaudida de pé, porque todos viam no seu gesto, no seu modo de viver, no seu modo de ser, na sua doação,
a beleza de Deus. Então, hoje vamos aprender isso. Vamos pedir a Deus que nós possamos sustentar-nos e sustentar a nossa família com o trabalho digno. Vamos pedir a Deus que os empregadores arranjem maneira de não mandar os seus empregados embora, os seus colaboradores embora. Vamos pedir a Deus que dê juízo às nossas autoridades. Algumas estão trabalhando para salvar vidas e outras estão aí falando besteiras. Vamos pedir que Deus dê juízo às nossas autoridades. Vamos pedir a nosso Senhor que Ele consiga que essa fase passe e nós possamos recuperar as nossas rendas, as nossas empresas, o nosso mundo do trabalho. Vamos pedir isso a Deus nosso Senhor. Que Deus abençoe a todo trabalhador. Que Deus abençoe a todo empregador. Que Deus abençoe aqueles que têm que cuidar daqueles que são mais simples, mais pobres, mais indefesos, mais frágeis. Que Deus abençoe a todos que trabalham pela vida, para que a vida se mantenha na sua dignidade e na sua santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.